Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu recebo mensagens com frequência de pessoas que relatam se sentirem invisíveis. Tem até um vídeo antigo meu aqui no canal no qual eu falo sobre isso. Se vocês lerem os depoimentos, os comentários, tem muita gente, em especial mulher, né, que a maioria do meu público é feminino, falando assim: "Ah, Gisele, eu me sinto invisível porque ninguém olha pra mim, porque eu me acho feia, eu não me acho interessante, ninguém me quer". Eu quero falar sobre isso, gente, até para complementar aquilo que foi dito nesse vídeo de anos atrás, é o seguinte: a sensação de ser invisível é a sensação de não estar sendo olhado pelo outro. Então, quando a gente se sente invisível, é porque a gente cria uma expectativa, né, em relação ao comportamento das outras pessoas e a gente fica desejando que elas se comportem de uma forma ou de outra em relação a gente. Ou seja, quando eu me sinto invisível, e eu também já me senti invisível num período específico da minha vida, quando eu me senti invisível, eu estava esperando o olhar do outro para eu sentir que eu existia. Eu estava esperando que alguém de fora me fizesse um elogio, me validasse, para que eu me sentisse pertencente, para que eu sentisse que eu existia. Ou seja, eu estava olhando para fora e não para dentro, que é onde está a causa de todos os nossos problemas, de todas as nossas questões. Isso porque, gente, quando a gente tem essa sensação de invisibilidade, de que ninguém nos olha, de que a gente não é interessante para ninguém ou não é importante para ninguém, tem aquele sentimento de baixa autoestima, de solidão, normalmente não é o fora que está causando isso, é dentro, né? Como eu sempre falo para vocês daquela lei hermética, tudo que está dentro também está fora. Existe essa relação de correspondência. Então, as situações que chegam até nós, elas dizem sobre aquilo que a gente está vibrando, sobre a energia que a gente está emitindo para o externo. Tem uma frase do Gasparetto que eu gosto muito. Ele costumava dizer que as pessoas te tratam como você se trata. E normalmente a pessoa que se sente invisível é uma pessoa muito insegura, que tem baixa autoestima, que tem muitas raivas guardadas, tem muitas questões mal resolvidas dentro dela. Então a pessoa se sente um lixo. Eu, nas vezes em que eu me senti invisível, é porque eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu era muito quieta, muito fechada, eu tinha muito medo do mundo, sempre esperava o pior das pessoas, sempre achava que o outro ia me desqualificar. E por conta disso eu já ficava muito fechada, muito recolhida e de fato ficava invisível para muitas pessoas porque eu não me enxergava, eu não me colocava, eu não expressava a minha luz, eu ficava esperando que a minha existência fosse validada por pessoas que também não conhecem bem nem a si próprias, né? Então eu ficava esperando que o outro fizesse uma validação para que eu me sentisse pertencente, quando na verdade, gente, o pertencimento é sempre interno, como eu sempre falo aqui para vocês, é sempre de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. Então, quando a gente está olhando para fora e tendo uma expectativa em relação ao comportamento das outras pessoas, inevitavelmente a gente vai se frustrar. Porque as pessoas são o que são, né? Não aquilo que a gente gostaria. E se a nossa existência depende da validação do outro, é claro que a gente vai se frustrar. Então a gente precisa aprender, acima de tudo, a olhar para dentro e a encontrar a beleza que existe dentro de nós. O como o nosso mundo interno ele é rico, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente tem Deus nos nossos átomos, a gente tem a divindade dentro de nós, a gente tem bondade dentro de nós. Claro, a gente tem sombras também. Todo mundo tem luz e sombra, ainda mais num planeta onde impera a dualidade, como essa terceira dimensão, que é o planeta de provas e expiações. A gente tem luz e sombra, todo mundo tem luz e sombra. Mas a questão é, você pode ficar identificado com as suas sombras e ficar se achando um lixo, ficar se pondo para baixo, cultivando rejeição, auto-rejeição, que é a pior de todas, ou você pode aprender a focar na sua luz, a construir esse mundo interno rico
a se conectar com a sua essência crística e a começar a transmitir esse amor para o mundo e ser você essa fonte de amor. Não ficar esperando que ela venha de fora, porque normalmente, gente, quando a gente tem baixa autoestima, quando a gente se sente invisível, é porque a gente está numa postura mais infantil, mais imatura e muito carente, achar que o mundo nos deve algo. Então as pessoas têm que nos amar, as pessoas têm que fazer algo por nós, as pessoas têm que nos elogiar, as pessoas têm que nos validar. É sempre fora, fora, fora. Eu tô olhando para fora. Quando eu me sinto invisível, eu tô olhando para fora, eu tô olhando no lugar errado. Quando eu me sinto invisível, eu tenho que parar tudo, falar, epa, peraí, eu sou alguém, eu tenho direito, eu reencarnei nesse plano, eu tenho direito de expressar meu amor, a minha luz, eu sou o filho de Deus, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu existo. Então eu tenho que parar tudo e aprender a me olhar com os meus próprios olhos, a me conectar com a fonte criadora e a perceber que eu tenho a permissão de existir, de me posicionar, de expressar as minhas ideias, de expressar a minha luz. Eu não preciso esperar que o outro me dê autorização para isso. Eu não preciso esperar que o outro me valide para eu ser alguém. Eu não posso dar esse poder para o outro. Quem é o outro, afinal? Eu tenho que me dar esse poder, eu tenho que me dar essa autorização, eu tenho que aprender a ocupar espaço. E como é que eu faço isso, Gisela? Pelo autoconhecimento, pelo olhar para dentro, pela meditação, expressando a minha amorosidade, expressando a minha luz. Então não espere o outro vir e te validar. Seja você uma fonte de luz, de amor, de alegria na vida de outras pessoas. Todo mundo quer ficar perto de uma pessoa que exala melzinho, que exala luz. Todo mundo olha uma pessoa que olha para si mesma. Todo mundo vai validar uma pessoa que sabe se validar, que tem segurança em si própria, que tem autoestima. Uma pessoa que gosta de si mesma é uma pessoa que vai exalar essa luz, essa alegria, essa amorosidade nos ambientes que ela tiver e ela vai atrair as pessoas afins, porque do ponto de vista energético, semelhante atrai semelhante. Então, se você não está se sentindo visto pelo outro, comece você a olhar para si mesmo. Olhe para dentro, feche seus olhos, entre em contato com o divino dentro de você. Se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você tem o direito de existir aqui como todo mundo. E você tem luz própria. Você não precisa esperar que o outro venha e te dê luz, que o outro venha e fale que você é interessante. Claro, gente, é muito bom quando a gente tem um toque de existência, né? Como falava o Gasparetto. Quando alguém nos valida, quando alguém nos percebe, nos olha com amor, é claro que é muito bom, isso é muito importante. Só que se a gente não tem isso na vida, a gente não pode ficar nessa expectativa, senão a gente vai colecionar frustrações. E o que a gente tem que fazer? Mudar o esquema, ao invés de ficar olhando para fora, olhar para dentro. Aprender a se olhar com os olhos do Criador. Porque o Criador nunca deixa de nos olhar. Né? Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então, quando a gente olha para dentro e a gente aprende a desenvolver esse pertencimento interno pelo amadurecimento pessoal, pelo autoconhecimento, e a gente se conecta com Deus em nós, com a nossa essência crística, a gente começa a desenvolver uma segurança tão grande, uma autoestima tão sólida, que podem falar o que quiser, podem nos olhar, podem não nos olhar, podem nos criticar, podem nos elogiar, tanto faz. Você sabe quem você é. Entende? A maioria de nós aqui, a gente não sabe quem a gente é, por isso que a gente busca esse pertencimento nos lugares errados, por isso que a gente se sente carente, por isso que a gente espera a validação, o like, a curtida, o elogio, para a gente sentir que a gente existe, porque a gente não se conhece. Então a gente tem o parâmetro de quem a gente é a partir do outro. Só que a gente esquece que o outro também não conhece a si próprio. Então se a gente fica dependente desse olhar, inevitavelmente a gente vai se frustrar. Inclusive, gente, eu quero dar uma dica muito boa para vocês que eu aprendi com o querido Veludo, que é aquele espírito que a Mônica de Medeiros canaliza, né, no canal dela. Tem um vídeo dele que eu acho que é de 2020, que ele fala, o título do vídeo é Pareço Ser Invisível. Recomendo que vocês assistam, é um vídeo fantástico, vale a pena assistir, reassistir. Tem sugestões maravilhosas para o autoconhecimento. E uma das dicas que ele dá para as pessoas que se sentem invisíveis é para a pessoa se olhar no espelho, se olhar bem fundo nos olhos e falar assim: eu te perdoo.
Quando você se olha nos olhos, no espelho, né, e você fala, eu te perdoo, isso te ajuda a curar uma série de raivas guardadas que muitas vezes vêm de outras existências. Então, muitas vezes, essa sensação ilusória que a gente tem de não pertencimento, de não ser amado, são culpas que a gente carrega de outras existências. Por isso que a gente precisa se trabalhar, a gente precisa desenvolver o auto-perdão, a autocompaixão. Tá se sentindo sozinho, tá se sentindo invisível? Começa a fazer caridade. Tem tanta gente precisando de ajuda em instituições, tem tanto animalzinho precisando ser adotado para receber seu amor. Começa você a colocar o seu amor em movimento, porque você tem amor dentro de você. Não espera alguém vir de fora e te salvar, te validar, te elogiar. Não, começa você fazer algo pelo outro, a se abrir, a expressar sua amorosidade. Você vai ver que a sua frequência vai começar a mudar. E a forma como as pessoas vai te olhar vai mudar naturalmente, porque a sua energia mudou. Se você está se achando um lixo, um nada, se você fica se criticando o tempo todo e se põe para baixo, e sente culpa, e se chicoteia, é claro que as pessoas vão te achar desinteressante. Quando você sai dessa postura, quando você sai dessa frequência da baixa autoestima, né, e para de exalar esse odor fétido, né, de ficar lambendo as próprias feridas, e eu já fiz isso, gente. Eu também já fui uma pessoa que me achei um lixo, que me achei um nada. Eu já passei por isso. Eu sei como é horrível essa sensação de invisibilidade, mas eu me colocava naquele lugar porque eu não me posicionava, eu não me expressava, eu me sentia um lixo, eu me criticava. Então, assim, é claro que o entorno era um símbolo daquilo que eu estava sentindo dentro de mim. Então, aquilo que chegava até mim naquele momento dizia sobre o meu mundo interno, porque eu exalava baixa autoestima. Então, obviamente que as pessoas me tratavam da mesma forma que eu me tratava. Né? Fazendo uma paráfrase de uma frase do Eli Cravo, as pessoas me tratavam da mesma forma que eu me destratava. Né? Então, gente, quando a gente muda essa postura, a gente muda essa frequência, a gente coloca o amor em movimento, a gente começa a meditar, a fazer terapia, a ouvir músicas que nos tragam alegria, a focar em coisas boas, fazer leituras edificantes. Quando a gente começa a fazer caridade, a expressar nossa luz, a expressar nossas opiniões, quando a gente começa a se colocar na vida, a gente ocupa espaço, a gente não fica esperando que o outro nos autorize. Não fica ali como um capacho do outro, esperando que alguém elogie. Não! Você toma a iniciativa, você elogia o outro, você exala amor, você faz o seu. Você emana a sua luz, porque você é um filho de Deus, entende? Você conectou com a fonte, conectou e exalou, entendeu? Conectou com a luz, exalou a luz vem até você, não tem como, é isso que você está emitindo, entende? É uma questão de você mudar a sua frequência e não ficar esperando que alguém venha e mude a sua frequência para você. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Para você que quiser ser ouvinte da mentoria online em grupo só para mulheres com o Ali Cravo, que começa dia 8 de setembro e vai até dia 29 de setembro, são 4 domingos seguidos, sempre às 17 horas. As vagas para ser mentoranda do Ali, que eram 10 vagas, todas já foram esgotadas, mas agora a gente tem vagas para ouvinte. O ouvinte, ele só ouve, ele não pode participar como mentorado, ele não recebe as orientações do Ali, mas ele tem a oportunidade de ouvir as sugestões que as outras pessoas recebem. Para ser ouvinte, você tem que ser mulher acima de 18 anos e sentir afinidade com o trabalho do Ali Cravo. O link para ouvinte está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.